Parabéns, Memphis Depay. Parabéns pra você. O Cruzeiro foi bloqueado, neutralizado pelo Corinthians. E a Fiel, palmas, calando mais de 50 mil pessoas no Mineirão. Fala, jogadores, beleza? Depois de um jogo surpreendente do Corinthians na Copa do Brasil, dentro da casa do Cruzeiro, muita gente achava que o time mineiro ia golear, mas o resultado foi bem diferente. O Corinthians fez uma partida absurda, calou o estádio e surpreendeu geral. E agora presta atenção, se liga na reação dos comentaristas depois desse primeiro jogo da Copa do Brasil, porque ninguém esperava isso. Leão, Dorival Júnior, que coisa maravilhosa que você fez. Carrilho jogou muito, Mateuzinho pra mim, o melhor homem em campo. Memphis Depay, parabéns pra você, garotinho. Meu irmão, o que jogou André Ramalho, o que jogou o Gustavo Henrique, o que jogou a defesa. Cara, por que vocês não jogaram assim no Campeonato Brasileiro? Por que vocês não fizeram isso? E aí, ganhar o jogo do Cruzeiro de 1-0, 3.200 pessoas do Corinthians, a torcida do Corinthians, Gabriel, coloca aí, que torcida é essa? Que coisa maravilhosa, 1-0, arregaçou com o jogo, o Corinthians é o Corinthians. Não, hein? E a Fiel, palmas, calando mais de 50 mil pessoas no Mineirão, uma torcida que ficou calada diante de uma grande atuação do adversário, mas especialmente da festa que 3 mil corintianos fizeram no grandioso estádio do Mineirão. E não era pra menos. O Corinthians das Copas, ele apareceu. Era uma dúvida que eu tinha. Eu realmente não acreditava. Nada indicava. O Corinthians não vinha jogando bem. Perdeu aquele elan de competitividade que tinha ficado lá atrás, 2 meses atrás. Como que eu imaginaria que, de repente, diante de um Cruzeiro que vinha jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ia se sobressair, ia se sobrepor, ia ser preponderante, protagonista, dominante. Claro que o Cruzeiro melhorou no segundo tempo, natural, jogava em casa, veio pra cima, mas eu preciso falar aqui de estratégia, de consistência, de como encarar um jogo de mata, em que você tem o primeiro jogo fora e que, obviamente, você vai buscar sobreviver pra decidir em casa. Mas mais do que isso, o Corinthians fez muito mais do que isso. O Corinthians não foi pra empatar ou perder de pouco, não. O Corinthians foi pra ganhar o jogo, construiu seu resultado e depois administrou de uma maneira que, obviamente, iria sofrer por conta de ataques do adversário, porque é bom time, mas soube controlar. Você controla o jogo de duas maneiras. Ou você controla a bola ou o espaço. O Corinthians fez as duas coisas. No primeiro tempo controlou a bola, no segundo o espaço. E não permitiu que o Cruzeiro fosse dominante, protagonista e impusesse o seu jogo. Qual é o jogo do Cruzeiro? É um jogo de velocidade, de transição, de apostar nas arrancadas de Caio Jorge ou até mesmo de Arroio pelo lado esquerdo. Combinação de jogada com o Matheus Pereira que aproxima, que corta pra dentro, que tem um jogo associativo com jogadores chegando, que tem um meio-campo muito dominante com o Lucas Romero, Lucas Silva e o Christian. Não conseguiu jogar, porque o meio-campo do Corinthians foi muito preponderante. No fim das contas, o Corinthians, cara, ele teve mais tesão pra ganhar esse jogo. O Corinthians, ele teve mais desejo, mais brio pra sair na frente nessa final da Copa do Brasil. É óbvio que não tem nada definido. O Cruzeiro teve um ano, né, e tem um time, se você pegar ali um elenco, né, mais forte do que o do Corinthians. De todo modo, meu amigo, do lado corintiano, existe um grupo, uma torcida engasgada com essa competição. Pelo vice-campeonato recente, pelo vice-campeonato contra o próprio Cruzeiro, um Dorival Júnior querendo se provar, um Memphis querendo se provar com um título expressivo. Então, assim, cara, o que eu senti, né, digamos, nessa partida, foi um Cruzeiro que estava muito pautado na sua qualidade, no seu Campeonato Brasileiro. Acho que o Cruzeiro entrou de maneira involuntária num aspecto de eu acho que a gente consegue resolver essa classificação. O Corinthians entrou com sangue nos olhos, beleza? Claro que tem a situação lá do lance, se bateu na mão ou não do Memphis, né? Nas imagens eu honestamente não consegui ter uma conclusão adequada. De todo modo, tem jogo e eu acho que na volta para o Cruzeiro reverter esse quadro, muito além da bola jogada, do aspecto tático, o Cruzeiro ele vai ter que ter mais pulso firme. Ele vai ter que mostrar que ele quer ganhar essa competição e não que ela vai cair no colo por ser o melhor time. E no final, venceu o time que parecia estar mais preparado. Se existe um Corinthians abaixo da média no Brasileirão, existe um Corinthians muito acima da média na Copa do Brasil. Um Corinthians muito acima da média em Copas.
com exceção da Sul-Americana. Um Corinthians que foi campeão paulista em cima do Palmeiras. O Corinthians que se tornou o primeiro clube da história da Copa do Brasil em uma edição a ficar 8 jogos seguidos sem levar gol. Um Corinthians que ainda não levou gol na Copa do Brasil. Corinthians que mostra que tem um elenco totalmente preparado para essa competição. Se existe um Memphis Depay de jogo pequeno, existe um Memphis Depay de jogo grande. E é aí que entra a diferença. Jogador que não se esconde nesse tipo de jogo. Jogador que sabe jogar esse tipo de jogo. Até porque se ele tivesse regularidade, ele estava no Barcelona ainda. Cruzeiro foi muito abaixo. Cruzeiro não foi aquele do Brasileirão. Cruzeiro que foi muito anulado pelo sistema do Corinthians. Um Corinthians que parecia estar extremamente preparado e que leva uma vantagem gigantesca para dentro de casa. Se existia um predestinado nesse primeiro jogo, o nome dele foi Memphis Depay, que quer coroar sua trajetória no Brasil com um título gigante. Só que tem um detalhe. Daí, 21 minutos do primeiro tempo até o final do jogo, o Cruzeiro foi bloqueado, neutralizado pelo Corinthians. O Corinthians jogando no Mineirão abarrotado, apoiando o tempo inteiro. Conseguiu montar uma estratégia de minimizar o meio-campo, que é muito forte do Cruzeiro, que não teve liberdade. O William não fez uma boa partida, o Kaique a mesma coisa. Então o Corinthians segurou o resultado até o final, volta podendo empatar, que vai estar na decisão da Copa do Brasil. E o Cruzeiro, que era apontado como favorito, vinha praticando um futebol, inclusive contra o Corinthians. O jogo entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão pelo Brasileiro há poucos dias foi um massacre do Cruzeiro. Só que na hora... No Brasileiro. Só que no mata-mata é outra história. O Corinthians não toma gol. Na Copa do Brasil, o Corinthians não toma gol. E o Cruzeiro também não tinha tomado gol. Foi o primeiro gol que o Cruzeiro tomou. Tomou gol de quem? Do Corinthians. Do Memphis. Meu Deus. De mão. Ah, de mão. Bateu na então mão. ele é o La Mano de Dios do Corinthians. Agora, pra você foi mão ou não, hein, Rona? Ué, vocês estão vendo o lance como eu tô vendo aqui. É. Pra mim, pega no cotovelo do zagueiro, por isso que ela vai pro chão. Porque ele cabeceia aqui, ó. Ele cabeceia a bola. Agora o zagueiro não cabeceou por quê? Cicim, o que aconteceu? Tava mal posicionado? É, aquela questão do Teve liberdade o Memphis Depay, sim. Mas vale ressaltar, Renata, assim, a gente comenta aqui, mas é a grande humildade e sabedoria do Dorival Júnior. Porque nós falávamos aqui ontem a respeito desse jogo, o Cruzeiro é melhor time, vive o melhor momento em todos os quesitos do que o Corinthians. E o Dorival sabia disso, o que ele fez? Posicionou o Corinthians, porque não adiantava o Corinthians querer atacar de qualquer jeito o Cruzeiro, que no jogo no Campeonato Brasileiro enfrentou dificuldade, porque não matava a jogada. Ontem o Corinthians, o Cruzeiro saindo no contra-ataque, tinha 5 jogadores do Corinthians para bloquear o jogador, então a mentalidade é diferente. E isso parte do treinador. O Corinthians jogou o quê? Não vou falar como time pequeno, porque não é time pequeno, mas sabia que o adversário era melhor, então se posicionou e jogou por um erro.